Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma das figuras, assim, mais complexas e influentes da antiguidade, o apóstolo Paulo. Sem dúvida, uma figura fascinante. Nós recebemos uma série de análises e reflexões sobre as cartas dele, as viagens, e o nosso foco aqui vai ser uma questão que parece um grande paradoxo. Como um homem que passou tanto tempo, sabe, acorrentado, pôde ter uma mensagem tão libertadora? Como é que ele via o sofrimento, a perseguição e principalmente a prisão? É um ponto de partida excelente. A nossa missão é tentar entender como, para ele, as algemas não eram o fim da linha, mas se tornaram uma ferramenta inesperada. Exato, e eu acho que isso nos força a olhar para além do sofrimento em si. A chave para entender Paulo, como os materiais que a gente analisou sugerem, não está no que ele sofreu, mas em como ele ressignificou essa experiência. Ressignificou. E tudo começa com uma mudança sutil, mas que é fundamental na forma como ele se via. Em uma das cartas, por exemplo, ele não se descreve como um prisioneiro de Roma. Certo. Ele não fala do império do imperador Nero. Ele se chama de prisioneiro de Jesus Cristo. Pode parecer só um jogo de palavras, né? Mas essa pequena troca, ela muda toda a perspectiva. Certo. Vamos aprofundar esse ponto porque, à primeira vista, prisioneiro de Cristo pode soar, sei lá, como uma forma poética de lidar com uma realidade brutal. Mas as análises que recebemos sugerem que era algo bem mais profundo. O que isso significava na prática, sabe? No dia a dia de uma cela fria. Ah, muda tudo. Muda tudo porque altera a fonte da autoridade sobre a vida dele. Pensa bem, se ele é um prisioneiro de Roma, então o império tem a palavra final, certo? Lógico. A prisão é um acidente, um fracasso, é um obstáculo que impede ele de cumprir a missão. Ok. Mas se ele é um prisioneiro de Cristo, a situação se inverte. A prisão deixa de ser um acidente e passa a ser parte do plano. Parte da missão dele. Então ele estaria ali por um propósito maior. Exatamente. Ele está ali não apesar da fé, mas por causa dela. E sob a soberania daquele a quem ele serve. Isso transforma um lugar de punição em um posto missionário. Isso é muito contraintuitivo, porque a lógica diria que para espalhar uma mensagem você precisa de liberdade, né? De movimento. Com certeza. Como é possível que estar preso, fisicamente limitado, acorrentado a um soldado, tenha, na verdade, ampliado o alcance dele? Que evidências os materiais trazem disso? É aí que a história fica realmente surpreendente. A carta dele aos Filipenses, que ele escreveu da prisão, revela o efeito inesperado das correntes. E qual foi? Ele diz que a situação dele serviu para o progresso do evangelho e que as algemas dele se tornaram conhecidas em Cristo por toda a guarda pretoriana. Peraí, a guarda pretoriana. A gente está falando da elite militar de Roma, a guarda do imperador. Essa mesmo. E não para por aí. Ele termina a carta mandando saudações, principalmente os da casa de César. Uau! Ou seja, o evangelho, por causa da prisão de Paulo, estava se infiltrando nos corredores do poder do império que o prendia. Nossa, então a limitação física se tornou um canal de acesso a uma audiência cativa. Cativa e altamente estratégica. Pensa no guarda acorrentado a ele por um turno de 6 horas. Ele não tinha outra opção a não ser ouvir, né? Ele transformou a cela no auditório. Exatamente. E essa mentalidade é a chave para entender a resiliência dele. É por isso que as prisões repetidas não o levaram ao desespero. Sabe, o foco não era na injustiça da situação. Era na oportunidade. Era na oportunidade que ela representava. Ele até usa uma metáfora poderosa em outra carta, onde fala de ter um tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. A ideia é que a fragilidade do vaso, o corpo sofrendo, a condição de prisioneiro, não servia para diminuí-lo, mas para deixar ainda mais claro que o poder ali era de origem divina e não dele. A fraqueza virava o palco para demonstração de força. Faz sentido. Uma das análises que lemos resume isso de forma brilhante. Para Paulo, a fidelidade ao propósito transformava prisões em oportunidades. Essa resiliência individual é impressionante. Mas eu fico pensando,
Isso era algo só dele, uma espécie de super-herói espiritual, ou essa mentalidade se espalhava para as comunidades que ele influenciava? Ótimo ponto. E a resposta é que essa mentalidade era o próprio modelo de expansão. Não era um show de um homem só. Ah, é? Um dos exemplos mais claros destacado nos materiais é a igreja na cidade de Colossos. Lendo a carta que Paulo escreveu para eles, a gente descobre um detalhe fascinante. Ele nunca tinha visitado Colossos. Como assim? A igreja não foi fundada por ele? Não. Foi fundada por um homem chamado Epáfras, que ouviu a mensagem de Paulo em outro lugar e a levou para a cidade natal dele. Ah, então o modelo não era centralizado. Era um crescimento orgânico, quase viral. Precisamente. A estratégia era formar discípulos que formavam outros discípulos. A mensagem chegava, transformava a vida de pessoas que os textos chamam de crentes comuns, e elas viravam as missionárias em seu próprio contexto. E essa transformação não era só uma crença abstrata, imagino. De jeito nenhum. Ela invadia e reconfigurava as relações sociais de forma muito concreta. E tem algum exemplo prático disso nos materiais? Uma história que mostre essa reconfiguração social em ação? Talvez um exemplo mais potente seja a pequena carta a Filemão. É uma carta pessoal, quase um bilhete, mas com implicações sociais, assim, explosivas. Conta mais. A história é a seguinte. Onésimo era um escravo de um cristão rico chamado Filemão. Onésimo foge, o que no Império Romano era um crime punível com tortura ou morte. Nossa. De alguma forma, ele encontra Paulo na prisão e se converte. Paulo, então, toma uma decisão muito audaciosa. Ele envia Onésimo de volta ao seu senhor, mas com essa carta. Espere um pouco. Pedir para um senhor de escravos aceitar seu escravo fugitivo de volta como um irmão amado. No Império Romano, isso não era basicamente pedir para ele ignorar a lei e a ordem social? Exatamente. O risco ali era enorme para todo mundo. Gigantesco, eu imagino. Legalmente, Filemão tinha o direito de marcar Onésimo com ferro em brasa ou até mesmo executá-lo. E socialmente, perdoá-lo seria visto como fraqueza, um péssimo exemplo. Claro. Mas o apelo de Paulo é radical. Ele não argumenta com base na lei romana, mas na lei do amor cristão. Ele diz a Filemão: receba-o não mais como escravo, mas, acima de escravo, como irmão amado. Que forte isso. Ele está dizendo que a nova identidade deles em Cristo, como irmãos, se sobrepõe e anula a antiga estrutura de senhor e escravo. É a fé redefinindo a estrutura social mais básica daquela cultura. Uau! Isso coloca a fé em rota de colisão direta com o status quo. E imagino que esse tipo de confronto gerasse não só transformação, mas também muito conflito. Sem dúvida. A experiência em Filipos, outra cidade importante, ilustra isso perfeitamente. A gente lê no livro de Atos que o Espírito Santo guia Paulo e sua equipe especificamente para lá. E o resultado é imediato e duplo. Duplo como? Conversões marcantes, como a de uma empresária chamada Lídia, e logo em seguida uma perseguição violenta que joga Paulo e o companheiro dele, Silas, na prisão. E mais uma vez, a prisão. Parece um padrão recorrente. Exato, é um padrão. Mas o que acontece dentro da prisão é o ponto central. Em vez de se lamentarem, à meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando hinos. Cantando? Cantando. De repente, acontece um terremoto. As portas da prisão se abrem, as correntes se soltam, o carcereiro, vendo tudo aberto, assume que todos fugiram e está prestes a se matar. Para evitar a desonra. Isso. Mas Paulo grita, dizendo que estão todos ali. E esse ato de integridade choca o carcereiro a tal ponto que ele pergunta o que precisa fazer para ser salvo. Que virada de jogo. Naquela mesma noite, ele e toda a família se convertem. A aparente derrota, a prisão injusta, se torna o catalisador para a salvação da família do homem encarregado de guardá-los. Cantar na prisão depois de ser açoitado. Pedir a um amigo para arriscar tudo por um escravo fugitivo. A pergunta que fica é: de onde vinha essa força? O que sustentava essa gente? A resposta, segundo as fontes, está na identidade que eles recebiam e abraçavam. A forma como Paulo se dirige a essas comunidades no início das cartas é muito reveladora. Como assim? Em Colossenses, por exemplo, ele os chama de santos e fiéis irmãos em Cristo.
Essas não são palavras vazias, sabe? São a base de tudo. A palavra santo, hoje em dia, tem um peso de perfeição moral, né? De alguém quase sobre-humano. Era esse o sentido? De forma alguma, esse é um ponto que as análises deixam muito claro. No contexto original, santo significava simplesmente separado. Separado. Separado do comum para um propósito especial de Deus. Não era uma identidade conquistada por mérito ou por um comportamento impecável. Era uma identidade recebida pela graça. Entendi. Eles eram santos porque pertenciam a Deus, não porque eram perfeitos. Essa convicção de pertencimento era o alicerce. Antes de serem qualquer outra coisa, eles eram santos e fiéis. Então essa identidade compartilhada era mais forte que a hierarquia social ou até a organização da própria igreja? Sim. E o que é mais surpreendente é que essa identidade não produzia só resiliência, mas algo ainda mais inesperado: alegria. A alegria na perseguição? Exato. Paulo, escrevendo da prisão aos Filipenses, uma comunidade que também enfrentava perseguição, lhes dá uma ordem chocante: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Parece um paradoxo completo. Como alguém acorrentado pode não só sentir, mas ordenar alegria aos outros? É quase um absurdo. É um absurdo se a nossa definição de alegria depender das circunstâncias. Mas a alegria descrita aqui é de outra natureza. Não é a felicidade que vem da ausência de problemas. E o que é, então? É uma alegria que, segundo as fontes, se ancora na certeza da presença constante de Cristo, mesmo no meio da injustiça e do sofrimento. É uma convicção profunda de que, não importa o que aconteça ao redor, o resultado final está seguro. Certo. Uma das reflexões que analisamos coloca dessa forma: a verdadeira alegria permanece quando os olhos estão fixos em Cristo e não nas correntes. O fundamento dessa alegria estava fora do alcance dos perseguidores. Certo. Se a gente pudesse, então, amarrar tudo isso que conversamos, o que emerge dessa análise? Partimos de um homem acorrentado e chegamos a uma alegria que transcende as circunstâncias. Eu diria que o primeiro grande pilar é essa ressignificação radical do sofrimento. Para Paulo e para essas comunidades, o sofrimento não era um sinal de abandono divino. Era um instrumento. Um instrumento para a missão. As algemas, como a gente viu, viraram um megafone que alcançou a elite de Roma. A dificuldade se tornou uma plataforma. O segundo ponto que me pareceu muito forte foi o poder dessa mensagem para transformar não só indivíduos, mas as próprias estruturas sociais. A história de Onésimo, o escravo que se torna irmão. Exato. Mostra que a fé não era uma questão privada. Tinha implicações públicas e desafiadoras para a ordem estabelecida. E o terceiro pilar? É o que sustenta tudo isso: a identidade em Cristo. A convicção profunda de serem santos e fiéis era a âncora que gerava tanto a resiliência para enfrentar a perseguição, quanto a alegria paradoxal de cantar na prisão. Era a fonte de tudo. De onde tudo mais brotava. Então, no fim das contas, a grande lição que esses materiais nos deixam é sobre o poder da perspectiva. A realidade objetiva era a prisão, a dor, a injustiça, mas a forma como Paulo enxergava essa realidade... Isso mudou tudo. Perfeitamente colocado. Não era o que acontecia com ele que definia a sua jornada, mas o porquê de estar acontecendo. Tem uma frase, em uma das análises que recebemos, que captura a essência disso de maneira inesquecível. Qual? Quando pertencemos a Cristo, até as cadeias servem à missão. Os materiais que exploramos hoje mostram como uma crença transformou a percepção de algemas de ferro e de hierarquias sociais rígidas. Isso nos deixa com uma reflexão final. Em nosso mundo hoje, quais são as prisões, sejam elas literais, sociais ou mentais, que poderiam ser redefinidas como campos de oportunidade, se fossem vistas por uma nova perspectiva de propósito?